Agora nós vamos estudar mais uma aula de compostos oxigenados e hoje nós vamos estudar sobre os éteres. Bom, o que é um éter? Vocês estão olhando aqui do lado um frasco, né? Esse frasco é de um produto que era muito vendido, muito vendido. Por quê? Porque o éter ele é um excelente anestésico, certo? E muitos jogadores utilizavam para amenizar problemas que estavam dando, como batida na canela, etc, né? E só que tinha um probleminha. Quando eles faziam isso, eles pegavam e aproveitavam e davam aquela cheirada no éter. Por quê? O éter, além de ele ser um excelente anestésico, ele também é um alucinógeno, ou seja, a pessoa fica doidona quando começa a cheirar éter, certo? E muitos jogadores, mas não os jogadores profissionais, né? Aqueles jogadores de várzea que jogavam em cidade pequena, aqueles campinhos, sabe? Que eles pegavam e jogavam de qualquer jeito, sem se preocupar, e muitas vezes acabavam se machucando, né? Então, o que acontecia? Usava-se o éter e ia-se que nem louco para cima um do outro, né? Então, muitas vezes as pessoas acabavam machucadas, nem percebiam, e só quando passava o efeito é que iam sentir o estrago, não é mesmo? Só que o éter ele não é utilizado só nisso, ele foi muito utilizado na medicina muito tempo atrás também, né? Os médicos usavam bastante como um, um excelente anestésico, né? Mas hoje em dia sabemos que tem anestésicos muito melhores. Além disso, ele serve para solvente, um excelente solvente, né, de substâncias orgânicas apolares, né, como resinas e óleos. Também serve para produzir pólvora e também na produção da seda artificial, né, na hora de limpar e purificar os fios, certo? Bom, mas tem uma outra coisa que é a utilização, que é uma contravenção, né? Que o éter ele é muito utilizado para fazer o lança-perfume. Vocês estão vendo aqui do lado aqui dois vidrinhos de lança, aonde as pessoas, principalmente no carnaval, fazem uma ligação, né? Entre o éter e o clorofórmio, formando o lança-perfume, né? Mas, felizmente, ele foi proibido e não se consegue mais comprar esse produto tão facilmente, né? Que é o éter. Qual que é a característica do éter? A principal característica é que agora o oxigênio aparece como um heteroátomo, ou seja, entre dois átomos de carbono, certo? Ele não está que nem os outros que estavam por fora, em volta, não é mesmo? Não, ele está entre dois átomos de carbono. Então a principal característica de um éter, vocês estão vendo aqui, ó, oxigênio entre dois átomos de carbono. E ele é muito volátil. Se ele é muito volátil, ele é inflamável. Então também é muito perigoso, né? O éter é muito perigoso porque ele é inflamável, tá certo? Bom, já entendemos o que ele faz, né? Para que ele serve, como é que ele é utilizado, o que não se deve fazer com o éter também, né? Certo? E como que a gente vai fazer agora para dar um nome no éter? O éter ele já é mais complicado. Como ele tem o oxigênio no meio, vai ter duas partes, certo? E vai ter duas nomenclaturas também. A primeira nomenclatura é aquela oficial proposta pela IUPAC, né? Onde o nome está dividido em duas partes. A primeira parte é o prefixo que indica o número de carbonos do menor grupo. Então, o que acontece? Você vai colocar só o prefixo e depois só oxi. Olha só, não tem parte intermediária. Tá dando uma olhadinha aqui, ó, que nem eu fiz aqui, ó, no esqueminha, ó, prefixo e sufixo. Então vai ser a quantidade de carbonos, met, et, prop, but, etc, etc, e o sufixo oxi. Então fica met com oxi, metoxi, ex com oxi, etoxi, prop com oxi, propoxi e assim sucessivamente. Aí você coloca um tracinho no meio e você coloca no grupo maior o nome do hidrocarboneto correspondente, ou seja, você vai colocar o nome normal, prefixo, parte intermediária e sufixo, como se fosse um hidrocarboneto, tá certo? Vamos ver um exemplo? Olha só, aqui eu sei que é um éter porque olha o oxigênio entre dois carbonos. Aí eu vou ter que olhar o menor grupo. Qual que é o menor grupo? Esse aqui, né? Só tem um carbono, então esse aqui é o menor grupo. Se é o menor grupo, met, certo? Vou colocar o quê? Oxi, porque é o prefixo mais oxi, certo? Agora eu vou para da outra parte. A outra parte tem dois carbonos, certo? Então qual que é o hidrocarboneto que tem dois carbonos? É o etano, certo? Porque et, simples ligação an, hidrocarboneto O. Então ficou metoxietano, certo?
Vamos ver o outro aqui do lado. Opa, mas os dois têm o mesmo tamanho, então tanto faz, você começa do lado que você quiser. Tem 2 carbonos? Et. Termina com oxi. Por quê? Porque é cetona, certo? É cetona. Porque é um éter. E do outro lado você tem o quê? Também 2 carbonos. Então é o quê? Etano, porque o hidrocarboneto que tem 2 carbonos é o etano. Como é que ficou então? Etoxetano, certo? É desse jeito. Mas não tem só essa nomenclatura, tem a nomenclatura usual. A nomenclatura usual também apresenta duas partes, certo? Só que tem algumas diferenças. Primeiro, a gente coloca a palavra éter antes de tudo. Estão vendo aqui, ó? Antes de tudo tem que colocar éter. Aí, na primeira parte, eu coloco como uma ramificação. Lembra o nome das ramificações? Metil, etil, propil, butil, pentil, hexil, etc. Então, e aí você vai colocar o nome da ramificação mais o sufixo. Qual que é o sufixo que vai usar? Ico. Então vai ficar metílico, etílico, propílico, butílico, pentílico. E a segunda parte você vai fazer a mesma coisa. Só que qual que vai ser a diferença? Que você vai ter que colocar por ordem alfabética. Então, por exemplo, se de um lado tiver 3 carbonos e do outro tiver 4, por ordem alfabética, but vem antes de prop. Então vai ficar butílico, propílico. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil? Olha só, eu coloquei os mesmos exemplos da outra vez. Aqui o que eu tenho? Metil e aqui eu tenho etil. Por ordem alfabética, quem vem primeiro? Primeiro eu coloco a palavra éter, né? Lógico. Depois fica etil. Só que aí eu coloco o quê? Ico, porque é o sufixo. Então fica etílico. E depois, o outro que é? Não é metil? Se é metil, coloca o quê? Ico no final. Então ficou éter, etílico e metílico. No lugar desse, você pode colocar uma flechinha, um tracinho também. Certo? Agora embaixo, como é que fica? Vamos lá. Primeiro eu coloco o éter, né? Lógico. Aí fica etílico, certo? E de novo vou fazer o quê? Etílico de novo? Ó, vou repetir, ó. Vamos lá. Coloquei éter. Daí o que eu tenho aqui, ó? 2 carbonos. É etil. Termina com ico. Aí aqui do outro lado eu tenho 2 carbonos também. Etil e termina com ico. Então vai ficar éter, etílico, etílico? Não tem cabimento. Então eu junto os dois e fica o quê? Éter dietílico. Certo? É desse jeito que eu faço o nome nos éteres. É um pouco complicado, mas vai ter que aprender essas duas nomenclaturas, tá certo? Espero que tenham entendido direitinho.